Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Meu nome é Sônia, sou do Conselho Tutelar de Venda Nova, em Belo Horizonte, e tem crescido muito o número de violência sexual em relação à criança e adolescente. Não se sabe o porquê do crescimento desse número de abuso, mas eu creio que seja em relação à questão da denúncia, né? As pessoas hoje estão denunciando muito mais, e isso é muito bom, né? Se denuncia, tem como o Conselho Tutelar agir, né, e tomar as providências no sentido de proteger a criança e o adolescente do seu agressor. Meu nome é Fernanda Medeiros e eu sou conselheira tutelar da Regional Norte de Belo Horizonte. Os principais casos é a violência sexual intrafamiliar mesmo, porque são onde acontecem os maiores casos, né, de abuso sexual, que são por primos, pais, tios, na sua maioria homens, que cometem contra criança e adolescente. Normalmente não chega por relatos da criança, né? Chega por denúncia. Normalmente a família tenta esconder e tudo. Isso é 50% dos casos, sim. Mas quando as crianças chegam ao conselho, normalmente elas relatam, sim, o abuso, como aconteceu. Meu nome é Wellington Amorim, sou conselheiro tutelar da Regional Nordeste de Belo Horizonte. A gente recebe também muito caso de exploração sexual, que é aquele que o abusador oferece dinheiro ou algum outro bem em nome do sexo. Meu nome é Ricardo dos Santos Araújo, eu sou conselheiro tutelar aqui na Regional Noroeste de Belo Horizonte, e a nossa maior demanda aqui está ligada às famílias, que vai desde abuso sexual, comportamento, né, infanto-juvenil, infrequência escolar. Normalmente são pessoas próximas da família, né, que tradicionalmente são padrastos, tios, né, e amigos da família. Meu nome é Maria Vitória Tolentino, sou conselheira tutelar aqui da Regional Pampulha, e a maioria das vezes esse abuso é ocorrido dentro do próprio lar, né, que é a violência intrafamiliar, e por pessoas as quais a criança confia, né, tem confiança. Em minoria, os casos ocorridos sobre distúrbios psiquiátricos são esporádicos, né? A maioria são ocorrida por pessoas ditas normais, entre aspas. Então, meu nome é Jadson Silva Nantes, eu sou conselheiro tutelar da região leste de Belo Horizonte, e aqui a nossa maior demanda sem dúvida, vagas em creches, né, vagas para a educação infantil. Entretanto, né, a demanda que a gente tem mais complexa, com certeza, é o abuso sexual contra a criança e adolescente, que infelizmente é uma coisa que é um número que vem aumentando a cada dia e nos preocupando muito. Meu nome é Rosângela, sou conselheira tutelar da região Barreiro. A maior demanda do Conselho Tutelar é em relação à violência sexual. Nós não temos a estatística atualizada, mas só no ano de 2012 temos aproximadamente mais ou menos 100 novos casos abertos, dos quais 98% são intrafamiliar, ou seja, o abusador é do núcleo familiar. As vítimas atualmente são encaminhadas para o Hospital Júlia Kubitschek e Odilon Beres, que são hospitais de referência em BH. Antes, o Júlia Kubitschek tinha um atendimento psicológico para essas vítimas na casa da criança, mas recentemente foi suspenso pela direção, o que é lamentável. Estes são alguns dos principais casos atendidos em cada um dos conselhos tutelares de Belo Horizonte, destacados por representantes das unidades que você ouviu agora, aqui no início do nosso grande BH em Pauta dessa semana. Manchetes como: jovem é suspeito de estuprar criança de 10 anos em Contagem, na Grande BH. Ex-juiz de 65 anos é preso acusado de abusar sexualmente de um menino de 11 anos. Essas manchetes são ouvidas todos os dias em todo o mundo e tem mobilizado diversos segmentos sociais no sentido de pensar formas de enfrentamento dessa cruel forma de violação de direitos humanos. No Grande BH em Pauta dessa semana, vamos discutir o abuso e a exploração sexual, destacando as ações de combate em Belo Horizonte e em Minas Gerais, que vão marcar o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será celebrado na próxima sexta-feira.
Para abrir a nossa semana de debates, nós conversamos agora com a representante do Estado de Minas Gerais no Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Elizabeth Kellen Tavares Campos. Elizabeth, bom dia. Bom dia. Quando falamos de abusos e denúncias, nós temos aqui números de que 16% dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes corresponderam a 16% de todas as denúncias recebidas pelo Disque Denúncia em 2011. Ao todo, 336 relatos. Afinal de contas, aumentou o número de abusos a crianças e adolescentes ou aumentou o número de denúncias desses abusos? Nós esperamos que tenha aumentado o número de denúncia, porque durante toda a vida nós temos informe de que só 10% das pessoas denunciam, por diversos fatores, por receio, pela caracterização que esse tipo de crime traz, sobretudo se é um menino que é vítima, ele fica estigmatizado pela sociedade. Então, para isso é feito, várias campanhas. Nós temos no Brasil inteiro esse trabalho de divulgar no 18 de maio e no ano normal também, para que as pessoas denunciem, para que elas tenham coragem de ligar para o Disque 100, pelo 0800 do Estado de Minas Gerais, que ela não precisa revelar o seu nome, ela pode fazer denúncia sigilosa. Então temos mais estrutura e mais organização dentro dos conselhos tutelares para que essa denúncia chegue até o conselho. Eu acredito, nós não temos condição de dizer se está aumentando o número de abusos ou se está aumentando só a denúncia. Eu acredito que sim, seja que as pessoas estão tendo mais coragem e mais condições de fazer essas denúncias, sim. Todo mundo já sabe, isso é um assunto que é muito falado, que a maior parte das denúncias ocorrem dentro de casa, dos abusos ocorrem dentro de casa, são praticados por pessoas conhecidas, geralmente pessoas próximas, que já têm a confiança da criança e que a menor parte desses abusos deixam evidências físicas nas crianças. As evidências, elas são psicológicas, a cicatriz que fica geralmente é uma cicatriz psicológica e é uma cicatriz dificilmente tratável se não for verificado logo no início, no começo dessa história de abuso. O que pode ser feito hoje? O que a sociedade de forma geral pode fazer, os governos podem fazer para tentar orientar melhor as mães, os pais, as pessoas que convivem com crianças abusadas e abusadores, para que elas consigam detectar que está acontecendo alguma coisa e dar vazão à denúncia, levar isso para os meios corretos? De fato, nós temos aqui em Belo Horizonte de 900 casos acompanhados pelo CREAS, pelo Serviço de Especializado da Assistência Social, 605 deles são de violência intrafamiliar, ou seja, quem foi o algoz dessa criança foi alguém que tinha o dever de proteção. Geralmente o pai, o padrasto, a mãe, um tio, um vizinho, e só 300 e poucos são violência e abuso e exploração sexual, ou seja, grande percentual ainda acontece dentro da casa, sob segredo, sobre os muros ali da proteção, e o Brasil tem ainda essa cultura que não se mete a colher em coisas que acontecem dentro da família. Então precisa de se romper esse silêncio, o vizinho, a pessoa que tem a professora, 44% dos casos são revelados na escola. Então é preciso que as escolas tenham mais capacitação para poder observar essas características desse fenômeno, porque uma criança que foi vítima de violência, sobretudo a violência sexual, ela tem 60% delas vão ficar com marcas indeléveis, que realmente ela pode tender a reproduzir aquilo que aconteceu com ela, tendo o algoz dela como a referência para a própria vida dela. E 30% dessas vítimas de violência, elas tendem a cometer crimes e com violência. Elas tendem a cometer qualquer
tipo de violência social e com a característica de serem mais violentas do que uma criança que não foi vítima desse tipo de abuso. Então o remédio é a capacitação, é que as pessoas consiga se fazer chegar a pessoas que convivem com essas crianças a condição, a capacidade de identificar sinais, por menores que sejam, psicológicos, que aquela criança pode estar sendo vítima de algum tipo de abuso. Isso, e encaminhar, notificar, no caso de alguém que observa essas características, porque a criança, ela muda o comportamento quando ela está sendo vítima de abuso. Ela tende a ser mais desatenta na escola, ela tem uma série de características que a gente faz, inclusive, essa capacitação para a rede de proteção, né, que são as escolas, que são os conselhos tutelares e toda as entidades que trabalham com criança e adolescente. Então, sendo identificado no início e essa criança sendo encaminhada para atendimento no hospital de referência de imediato, quando o abuso é agudo, quando aconteceu ali naquele momento, e para os crônicos, ou seja, uma criança que já vem sendo abusada há anos pelo pai, pelo padrasto, e que ninguém observa ali, porque muitas vezes esse abuso não é com a violência física. Sim. Ele vai sendo conduzido de forma que a criança entende que aquilo é um carinho, é uma forma de atenção, que ela está sendo, na realidade, discriminada positivamente, que ela está sendo observada, ela tem mais atenção daquele pai, daquele padrasto, daquele abusador, recebe presentes. Então, não é muito claro ou não é sempre evidente esse abuso crônico que acontece dentro da própria família. Mas uma professora, uma colega, ela pode ser o canal para a revelação dessa vítima e para que a vítima consiga entender que ela está sendo realmente abusada, que aquilo não é uma carícia normal, natural. E se ela vai para o atendimento, se ela é acompanhada por um psicólogo, ela tem possibilidade de romper ou de superar e ressignificar aquilo que aconteceu com ela. É essa que é a expectativa que nós temos quando as pessoas denunciam e façam interromper essa violação que vem acontecendo na vida de muitas crianças quando ela é crônica. Necessariamente o abusador é alguém que já foi abusado? Necessariamente não, mas muitos deles, né, nós temos aí uma estatística que 60% pode reproduzir essa mesma conduta. Uma forma mesmo, ela pode entender que aquilo foi uma forma de carinho, é uma maneira de viver, não é? Você aprende com o que fazem com você. E ela pode aprender que aquilo é uma forma natural. Ou ela vai se tornar uma pessoa extremamente violenta. Não sei se você se lembra, mas uma menina de 13 anos que assassinou um professor da PUC, ela tinha sido violentada por um padre aqui em Belo Horizonte, e essa violência que ela sofreu de criança fez ela matar esse professor que tentou tocá-la sexualmente. É uma coisa terrível de você imaginar, mas no fim das contas, pior é quem usa a sua condição de adulto e de uma pessoa supostamente confiável para se aproximar de uma criança, de um adolescente e satisfazer com a criança suas próprias necessidades, né? Isso é lamentável. Exatamente, porque a criança não tem capacidade de consentir, ela não consegue discernir se esse ato é de carinho, é de afeto ou é um abuso. Então, quem tem que ter a noção e a medida do que ele não pode fazer é o adulto, é ele que tem que ser responsabilizado. Por isso essas pessoas precisam, além de presas, ser tratadas, né? Ser tratadas, porque quando a pedofilia, por exemplo, ela é compulsiva, né? O pedófilo é aquele que gosta de criança. Quando o menor se torna púbere, o pedófilo já passa a não ter mais interesse por aquele jovem. Ele vai buscar crianças menores.
Então, esse que tem essa doença, essa compulsão por ter relação sexual com criança, ele é compulsivo, ele não dá conta de se controlar. Alguns não vão à via de fato, tá? Tem o desejo, mas conseguem não utilizar a criança. Mas aquele que tem a compulsão, que não tem controle, é só sendo preso e afastado realmente do convívio de qualquer criança. Muito bem, Elizabeth Kellen Tavares Campos, que é representante de Minas Gerais no Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, abrindo essa nossa série aqui dessa semana do Grande BH em Pauta, que vai discutir exatamente essa questão dos abusos cometidos principalmente por adultos contra crianças e adolescentes, mas não necessariamente por adultos, há adolescentes também que já começam desde cedo a cometer esse tipo de abuso com crianças menores, e o que também tem que merecer a atenção das autoridades e merecer tratamento. Elizabeth, muito obrigado por conversar conosco, um bom dia, boa semana para você. Bom dia e boa semana para vocês também. Um grande abraço.